Mais um episódio do podcast da DUSP. Hoje a gente está recebendo o professor Francisco Miralha, lá do Instituto de Matemática e Estatística, quadro antigo aqui, de muitos anos da DUSP. A gente está muito feliz de estar recebendo. Estou aqui com o Marcelo. Oi, pessoal. Estou aqui acompanhando os nossos podcasts, participando o mais possível. Chico, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é todo meu. Muito bom, agradecemos bastante a sua presença, viu, Chico? Hoje o tema a gente queria falar sobre autonomia universitária e sobre o financiamento das universidades em vista da reforma tributária, né? Então a gente chamou o Chico, que tem acompanhado isso, tanto a história da autonomia universitária lá de trás, né, Chico, quanto mais recente com as contas, junto com o GT Verbas e o Fórum das Seis, sobre como a gente pode, enfim, de propostas de como financiar a universidade em vista da reforma. Então, eu vou começar, se vocês me permitirem, a lembrar o seguinte: ao contrário da história oficial que é contada pelas reitorias, inclusive fizeram uma homenagem no Conselho Universitário, não convidaram ninguém no Fórum das Seis. A autonomia das universidades foi conquistada pela greve de 88. A greve de 88 começou com uma greve geral do funcionalismo. Não havia autonomia nas universidades no sentido da autonomia financeira. E daí saiu a saúde, saiu a educação, o setor da educação, e ficaram só as universidades enfrentando o Orestes Quercia, que teve que desplante numa mesa de negociação com o servidor público, pois a gente tem entregue a pauta de reivindicação 30 dias antes, dizer, não tive tempo de ler, e tomou um carão meu. E o secretário de Estado, ele perguntou para o secretário, quem é essa pessoa? Dedo na cara do governador. Porque essa é uma das características fundamentais da nossa atuação como representantes dos docentes, como representantes dos funcionários, como representante das universidades, do pessoal que, na realidade, faz as universidades funcionar, porque se as reitorias não atrapalhassem, isso aqui funcionaria muito melhor, de forma muito mais eficiente, certo? Com propostas descabidas, como algumas que vocês vão discutir hoje à tarde, dessa história de premiação, etc. Muito bem. Ficaram só as universidades, houve confronto, polícia militar, aquela confusão toda. O que aconteceu foi que o Quercia perdeu as eleições em todas as grandes cidades do estado de São Paulo, depois daquele movimento. Acabou a carreira do Quercia, tá certo? E eu, que na época era presidente da DUSP e trabalhava junto com o Fórum das Seis, recebo um telefonema às 2h30 da manhã do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, ex-reitor da Unesp, telefonema na minha casa, dizendo, eu quero conversar com você. Eu disse, mas agora? Eu disse, agora, eu vou mandar um carro te buscar, senão eu vou com o meu. Pode deixar. E fui, e ele então disse para mim o seguinte, o governador vai fazer um decreto de 8,4% do ICMS para as universidades. E eu disse a ele, naquela época, isso não será suficiente. Isso não será suficiente. E nós lutamos durante anos para se transformar em 9% e, finalmente, em 9,57% do ICMS, que é onde está hoje. Essa autonomia que foi duramente conquistada, teve gente ferida no confronto com a polícia militar, etc., mas se foi conquistada, e, infelizmente, eu vou abrir um parênteses aqui, se vocês me permitirem, sem a democracia, porque autonomia sem democracia é autonomia da oligarquia que controla a universidade. Fazem com o dinheiro o que querem, tanto é que tem essa proposta, né, voando aí, que vai ser votada no Conselho Universitário amanhã e que vocês vão discutir hoje à tarde com a filosofia, né? Então, é autonomia da oligarquia, não é autonomia da universidade. E a gente precisa ter isso claro. Então, autonomia e democracia é um binômio inseparável. E a gente não pode deixar essas duas coisas se separarem. É preciso democracia social urgente dentro das universidades, algumas mais do que outras. Na USP, o caso é muito grave.
Agora, essa autonomia que foi duramente conquistada e progrediu ao longo do tempo, fruto da luta do Fórum das Seis e das categorias no interior da Assembleia Legislativa, nós chegamos uma vez a ganhar 10% do ICMS, passou na Assembleia Legislativa. Certo? Passou na Assembleia Legislativa. E o vice-governador em exercício, porque o Alckmin tinha se retirado para se candidatar, tá certo? Vetou os 10% e não teve força, a gente não teve força para reverter o veto do governador. Essa autonomia está gravemente ameaçada pela reforma tributária. Na hora que o ICMS desaparecer e for substituído pelo Imposto de Bens e Serviços, o decreto do Quércia não vale mais nada. O que nós ganhamos lá, dura luta em 88, não vale mais nada. E, portanto, estamos pendurados aonde? Estamos pendurados. Aí eu vou lembrar o meu avô, me desculpe. Nós só estamos em boas mãos quando nós estamos nas nossas mãos. Então acontece o seguinte: professor, estudante, funcionário tem que ficar claro para o nosso pessoal e para o corpo da universidade que a autonomia está ameaçada e que, portanto, o futuro do ensino, da pesquisa e da extensão estão gravemente ameaçados pela reforma tributária. A substituição do ICMS pelo Imposto de Bens e Serviços, chamado IBS, não é solução. Vai continuar o desconto da habitação, vai continuar o desconto da dívida ativa, vão continuar essas coisas. Então, o Fórum das Seis se organiza em função de uma outra proposta que nos aproxime do que é a FAPESP e do que é a educação em geral. E qual é essa proposta? Essa proposta é uma porcentagem que nós temos uma proposta, porque a gente está acompanhando todos os números, temos todos os dados, desde 2012, temos todos os dados, sabemos como fazer a conta, e estamos dispostos a fazer uma negociação. Agora, essa negociação vai ter que ser entre professor e estudante e funcionário organizado e o Estado. Não dá para deixar na mão da reitoria. Não dá para deixar na mão das reitorias. É preciso que isso fique claro. Eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Nenhum. Chico, se eu estou entendendo, né? Enfim, quer dizer, eu acompanho isso bem, mas mais para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente conquistou autonomia política e financeira nessa época lá no fim dos anos 80, certo? E aí, depois, como você estava contando, né? Depois de umas idas e vindas, acabou se estabelecendo o valor de 9,57% da cota parte do Estado do ICMS como repasse para as estaduais paulistas. O que está acontecendo é que com a reforma tributária, com os seus méritos e problemas que ela possa vir a ter, ela vai acabar com o ICMS e, portanto, a gente precisa, de alguma forma, ter uma fonte de financiamento que não dependa do ICMS. A proposta que vem do GT Verbas e do Fórum das Seis é que a gente use como base de cálculo, em vez da gente usar o ICMS, que a gente passe a reivindicar uma porcentagem das receitas tributárias líquidas. Queria que você explicasse um pouco para a gente por que é que a gente está reivindicando essa mudança e qual que é a vantagem dela em relação a outras possibilidades que teriam na mesa, né? Bom, primeiro a receita tributária líquida, ela é composta, ela é calculada do seguinte jeito: você tem uma coisa chamada receita tributária, que é global do Estado, e depois você tem que descontar, hoje, você tem que descontar o IPVA, que é repassado aos municípios, e o ICMS, que é repassado aos municípios. Né? E tem um jeito da gente verificar se as nossas contas estão corretas. E elas têm batido até a segunda casa decimal. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte: a FAPESP recebe 1% da receita tributária líquida do Estado de São Paulo. E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a FAPESP recebe em janeiro o que é a receita tributária, 1% da receita tributária líquida de dezembro. Então não dá para simplesmente multiplicar por 100
tá certo? A receita anual da FAPESP. Então, mas todos esses cuidados nós tomamos, temos todas as contas, etc. A receita tributária líquida, ela representa, na realidade, uma certa capacidade de investimento do Estado. Tanto é que o Mário Chamber, que foi o deputado constituinte na Constituinte de 89 em São Paulo, e essa proposta, eu não tenho nenhum temor de dizer de 1%, nasceu na USP, e foi defendida na USP. Eu me lembro de ter feito um debate com o então coordenador científico da FAPESP, na frente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, em que ele dizia que não precisava aumentar de 0,5%. 0,5% estava bom, e eu insistindo que, desculpe, data máxima vênia, o investimento em pesquisa precisa aumentar, e precisa aumentar, precisa dobrar, precisa passar para 1%. E o Mário Chamber defendeu isso na Constituinte, e isso virou cláusula da Constituinte em 89, da Constituinte de São Paulo. A questão com o IBS, que você perguntou, Márcio, uma pergunta muito boa. A questão com o IBS é o seguinte: nós não sabemos, na realidade, como o IBS vai funcionar. Como é que ele vai ser distribuído? Ele não tem história. Você não tem dados. Você não sabe o que aconteceu. Como é que vai ser o recolhimento do IBS? Como é que vai ser distribuído? Né? O que a gente tem experiência, e é só perguntar para um administrador de uma universidade federal, é qual é a dificuldade que é para você conseguir que o governo federal, que agora está centralizando toda a arrecadação de impostos, distribua os impostos. Distribua os impostos. Só perguntar para um administrador de uma universidade federal que vai dizer, hoje o funcionário tinha que apertar o botão, faltou, mas eu já comprei, agora tem que pagar, estou atrasado, vai ter multa. Então, como é que vai ser essa história? Isso não está claro. Quer dizer, os procedimentos não estão claros, não tem história, e não dá para basear, portanto, a nossa reivindicação no imposto, no imposto que vem aí, que acabou de ser criado e que ninguém sabe se vai, de fato, fazer o serviço que planejam que ele faça. Então, o que nós vamos fazer é unificar a perspectiva que nós estamos reivindicando e tentando conquistar, é a reivindicação da unificação do tratamento de toda a educação e da pesquisa no Estado de São Paulo. É FAPESP, é todo o ensino básico fundamental, e são as universidades. E unificar isso numa mesma base. Tá certo? A base do ensino fundamental e médio é um pouquinho diferente, porque é da receita tributária total, e não é da receita tributária líquida, mas a receita... também os valores que vão para os municípios. Isso. Mas a diferença é compensada, uma coisa é compensada pela outra. Então, nós vamos, na realidade, unificar essas coisas, e isso é uma conquista importante, e é a defesa da autonomia da universidade de uma forma mais perene, mais regular, mais estruturada. Estou entendendo que o risco da gente reivindicar uma porcentagem do IBS, que seria o novo imposto, é que o IBS é um imposto novo, que não tem uma história e a gente não sabe muito bem como ele vai funcionar. Exato. A premissa, de certa forma, é que, independente de como ele funcione, a receita total não deve mudar. Essa é um pouco a premissa da própria reforma tributária, né? Que, enfim, entre imposto sai imposto, mas a receita total deve manter mais ou menos estável. E, para além disso, é justamente sobre a receita tributária líquida que é calculado a FAPESP. Então a gente não está inventando nada, né? A gente está só reivindicando que a base de cálculo seja a mesma da FAPESP. Bom, e além disso, na receita tributária líquida vai entrar, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, o imposto de renda dos servidores públicos do Estado de São Paulo não vai para a Receita Federal, fica no Estado de São Paulo como receita. Isso está incluído na receita tributária líquida. Entendeu? Então, tem vários itens que estão incluídos lá, certo? E aí também a receita tributária líquida vai dificultar
as tramóias, e eu estou usando essa palavra conscientemente, as tramóias que a Secretaria da Fazenda, com a conivência do governador do Estado, do governo do Estado, faz ao descontar dívida ativa, ao descontar habitação. Até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já declarou descontar a habitação do dinheiro das universidades é irregular, mas não recusou as contas do governador por causa disso. Esses descontos acontecem hoje no nosso repasse, né? Hoje, e acontecem há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. Quer dizer, eles Esse ano é 1.650 ao ano. A gente está dizendo que o repasse é 9,57% do ICMS, cota parte do Estado, mas não é exatamente isso. Não é. Não é porque não inclui parte da dívida ativa e tem o desconto da habitação. É isso que você está chamando de tramóias, né? Esse é só E é um valor muito significativo. Né? É um valor significativo. É um valor significativo. E com a RTL isso fica mais difícil. Não é impossível. Toda a questão da negociação vai ser que isso não pode ser uma lei, a não ser que seja iniciativa do governador, ou tem que ser iniciativa do governador porque é gasto. Quer dizer, se a gente conseguir fazer a Assembleia a Legislativa do Estado de São Paulo aprovar alguma proporção da RTL, e como eu disse inicialmente, nós temos todas as contas e estamos dispostos a sentar para conversar e negociar. Sempre tivemos. O Fórum das Seis sempre teve a disposição de conversar, negociar e discutir racionalmente, de forma racional, a preservação da universidade e também da capacidade de investir do Estado e de manutenção dos gastos fundamentais em relação à população, que são saúde, educação, segurança pública, etc. Então, nós não somos insensíveis a essa história. E a Previdência. Agora, o que não dá para topar é o seguinte: é você pegar dinheiro da Previdência e gastar na educação, pegar dinheiro da educação e gastar na Previdência. Pegar dinheiro. Isso não pode. As contas são independentes, têm que permanecer independentes. Mais uma vantagem da receita tributária líquida em relação ao ICMS ou ao IBS. Então, essa direção me parece uma direção correta, viável. Agora, vai precisar de força, e essa força não vem da força dos argumentos. Quer dizer, nós temos bons argumentos. Infelizmente, as elites brasileiras não são sensíveis à racionalidade. Elas só são sensíveis a poder. Só. Ou você tem massa, como tinha em 98, como tinha em 2000, ou não tem conversa. Essa é a nossa experiência com as últimas negociações salariais com os reitores. Não é que a gente está querendo substituir o racional pela massa, né? A gente tem a racionalidade, a gente está fazendo. A gente tem feito as contas há mais tempo do que a reitoria, ou as reitorias, né, no caso, e que a questão é que ninguém nos ouve se a gente não consegue mobilizar as categorias. Por quê? Porque as elites brasileiras, os governantes, as elites, aí eu estou usando uma classificação que é do Florestan Fernandes, né? O capitalismo nunca chegou a se instaurar plenamente no Brasil por causa de uma questão de acumulação entravada, que ele chamava. E veja bem, mas as elites não estão acostumadas a ouvir argumentos racionais. Elas são surdas a argumentos racionais, como os reitores, eventualmente numa mesa de negociação. Então, a gente tem que trabalhar no sentido da mobilização, da conscientização das pessoas e evitar, isso é impossível evitar, mas minimizar ruídos. Vai ter um abono aqui. Opa, agora eu estou de olho no abono. Vai ter um... Opa, agora... E evitar perder noção estratégica. Porque na hora que você perder a noção estratégica da autonomia, aí nós vamos voltar 40 anos atrás.
em que você tinha que ir todo mês com o chapéu lá no governador, quanto é que seu ano me dá? Né? Quer dizer, o governador fez discurso na posse do reitor da USP, dizendo, não, vai ficar tudo bem, não se preocupe, etc. 3 meses antes ele tinha dito que não queria conversar sobre essa história, porque ele não sabia se ele ia ser candidato a governador. Agora ele vai ser candidato a governador, né? E então a negociação vai ser com ele. E é uma negociação difícil com o Tarcísio, né? É uma negociação difícil, complicada e que vai precisar da nossa força. E não é nossa, nós três, é na nossa coletivo, é o corpo da universidade que tem que virar das universidades e virar para o Tarcísio e dizer assim, ó, assim não vai dar. Nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho cotidiano e virar os nossos canhões contra você. Foi isso que aconteceu com o Quest, foi isso que aconteceu em 2000. Ou seja, o movimento não é um movimento simplesmente eu paro de dar aula. Isso não adianta nada, não incomoda ninguém. Nós temos que virar os nossos canhões, quer dizer, os canhões da coletividade contra o governo Tarcísio. Aí, aí ele eventualmente paga para a gente ficar quieto. Ô, Chico, mas e nessa discussão, ou melhor, como a gente encaixa essa discussão nessa estratégia de fazer isso ao longo do tempo? Porque eu vejo isso uma dificuldade. A implantação tem um período de transição, né? Eles chamam de transição. E tem um discurso que o período de transição protege as eventuais distorções. Mas eu vejo que fica uma luta mais difícil, até porque você falou, não tem um histórico, né? Ela vai acontecendo aos poucos e para e passo a gente pode perder a noção de exatamente o que vai acontecer lá na frente, né? O que acontece num determinado ano nesse período não quer dizer que vai estar resolvido ao longo do período. Tem uma estratégia de luta que precisa considerar e é um período longo, não é? Eu tenho uma dificuldade de compreender como a gente vai trabalhar esse período de transição e aí em que horizonte. Essa é uma ótima pergunta. A única maneira que a minha experiência diz que isso funciona é a repetição incansável nossa, da direção política do movimento, que no caso é o Fórum das Seis, e aqui na DUSP, é a diretoria da DUSP. A autonomia está ameaçada, o seu salário está ameaçado, a continuidade do funcionamento da universidade está ameaçado. Ou a gente vai tomar uma providência, ou essa universidade não será mais a mesma do que ela era antes. É repetir, 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 insistir, e para quem tiver interessado, dar os dados. Eu acho, por exemplo, que valeria a pena, não agora, mas mais para frente, 28, chamar todos os conselheiros, chamar todos os interessados para o anfiteatro da história e nós vamos sentar lá, nós, e explicar a racionalidade do que está acontecendo. Apresentar. E se quiser, apresenta os números, etc, etc. É que, em geral, os números as pessoas ficam, né? Mas apresentar números, etc, e apresentar argumentação. Porque começa muito pouco, né? Uma porcentagem muito pequena. As pessoas podem perder de vista o tamanho do risco, né? Porque no primeiro momento já estamos em transição, já estamos implantando, não aconteceu nada. Primeiro ano, segundo ano, e de repente vem uma bomba no colo, né? Não, pois é, e esse ano é particularmente difícil. Esse ano nosso é particularmente difícil. Por quê? Copa do Mundo e eleição. O ano está morto. Quer dizer, difícil você falar, né, por cima da Copa do Mundo, difícil a nossa voz ser mais alta do que a da eleição. Mas passado 26 e em 27, então, isso aqui que nós estamos discutindo é uma estratégia de médio prazo para 2 anos. É 2 anos, nós estamos conversando 2 anos, nós estamos começando uma conversa que tem que durar 2 anos. E, eventualmente, a melhor hora para ela é 27 e não é agora. Por quê? Copa do Mundo, eleição, etc. Trump. Né? Parte dessa pergunta do Marcelo que eu acho que tem a ver com como a gente se organiza para mobilizar a categoria e mobilizar o poder público, enfim, e de
enfim. Tem uma outra pergunta que eu tenho uma outra parte que acho que tem a ver um pouco com como a gente lida com esse processo escalonado, né? E acho que uma das vantagens da proposta que a gente está fazendo no GT Verbos e no Fórum das Seis é que a gente pode implementar ela hoje, né? Durante o processo de transição. Como a gente está fazendo a conta sobre a receita tributária líquida, mesmo no momento em que uma parte dessa receita tributária líquida vai ser composta por ICMS e uma outra parte pelo novo IBS, a gente pegando essa base que é Muito maior, bem. a gente pode fazer isso agora. Sempre Muito tem bem. uma base de comparação. É Sempre isso? tem. Entendi. Sempre tem. Agora, o governador não vai estar disposto a negociar decreto, lei, etc., a essa altura do campeonato. Ele não está, porque, né, é aquela história, Copa do Mundo é eleição. Agora, 27 tem que começar, o fogo tem que acender, a gente tem que soprar a brasinha, entendeu? Porque o que me preocupa não é tanto a atividade do Fórum das Seis, que eu acho que está adequada, ou a atividade da DUSP, que eu acho que está adequada e fazendo o serviço que tem que fazer. O que está me preocupando mais é a relativa, digamos assim, surdez que vem da nossa base, que vem especialmente do futuro, que são os estudantes. Nós vamos precisar dos estudantes. Não é só professor e funcionário, estudante tem que estar metido nessa história também. Então, tem um trabalho para ser feito, digamos assim, tem um trabalho político para ser feito, educacional, do ponto de vista político para ser feito, não desprezível. Não desprezível. Outra frente importante, provavelmente em 27, não em 26, pelos motivos que a gente já falou, é o seguinte: é visita constante na Assembleia Legislativa. Eu quero falar com cada deputado. E daí nós vamos precisar organizar comissões. Eu estou disposto, por exemplo, eu estou acostumado a fazer isso, fizemos isso durante anos, foi assim que passou de 9 para 9,57, de 8,4 para 9, de 9 para 9,57. Bater na porta do deputado, veja bem, papapá, 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 com um documento simples, eles não leem mais do que uma página, tá certo? E não é à toa, tá certo? Não é à toa que é artigo 1º, 2º, 3º, 10º, depois 11. Porque 100º, 51º não tem a menor chance de o deputado exprimir isso no Congresso Nacional. Do 100º, 62º, não vai dar. É 262 mesmo e pronto, né? Então, acontece o seguinte, precisa conversar, precisa na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, uma parte da Assembleia Legislativa pode nos ajudar, uma parte da Assembleia Legislativa será resistente, mas a insistência na Assembleia Legislativa repercute no Palácio dos Bandeirantes. A gente teve lá, Chico, com o Fórum das Seis, não só o Fórum das Seis, né? Mas enfim, teve uma audiência pública, teve inclusive representantes do CRUESP, né? E aí você estava falando dos estudantes, eu estava lembrando, a audiência estava cheia de estudantes da Unesp, o que eu achei curioso, que eles têm que vir de longe, conseguiram fretar ônibus, e os nossos estudantes aqui de São Paulo, e os docentes também, não compareceram ali na mesma proporção. Infelizmente, né? Então, essa situação precisa mudar. Não adianta a gente acreditar que, por mais brilhante, por mais eloquente que seja a direção política, nós vamos ganhar isso aí. Não vai ser suficiente raciocinar com clareza e ser eloquente. Não será suficiente. Precisa que essa eloquência venha da mobilização que vem da base de estudantes, professores e funcionários. Isso é absolutamente fundamental. E que eles compreendam, que seja claro, que a gente seja capaz de fazer com que essas ideias repercutam nas pessoas e digam, sim, estão com a razão. É suficiente isso. Tem uma coisa que eu penso é que a discussão, pela necessidade da reforma administrativa em si, criou uma espécie de nuvem que diz assim, bom,
Graças a Deus que houve uma reforma administrativa. E é difícil a gente tentar Você quer mostrar... dizer, tributária. você quer dizer Desculpa, perdão, tributário, perdão. que a reforma Tributária, perdão. administrativa Essa é outra luta que vem na frente. é, Perdão, é, tributária. Porque havia mesmo, né, um certo consenso nacional em torno da ideia da reforma tributária. E isso cria uma dificuldade, porque agora a gente tem que apontar os riscos que ela traz. E parece que tem um buraco aqui, né? Que as pessoas estão tranquilas com relação a isso, né? E num período longo de transição, piora. não, isso é verdade. Agora tinha aquela história que no Brasil se paga imposto demais. Quer dizer, sabe quanto é que é o VAT? O VAT é Imposto de Valor Agregado, Value Added Tax, né? Na França, 29,4%. E de vez em quando tem um descontinho para restaurante, de vez em quando tem um descontinho para... É 29,4%. Né? O Picasso, quando faleceu, tá certo? A Receita Federal ia entrar lá, tá certo? E ficar com tudo. Por quê? Porque tem uma lei extremamente estrita de herança. A família dele abriu no Maré um museu, o Museu Picasso. Foi um jeito de negociar com o governo federal que eles ficassem com uma certa quantidade das obras do Picasso que valiam uma fortuna. Mas eles sustentam o Museu Picasso no Maré até hoje, que por sinal é um belo museu. Quem tiver chance vai visitar. Agora, foi a família que montou o museu, né? Dividendos no Brasil. Quer dizer, alguns sócios de bancos receberam num quadrimestre 4 bilhões 359 milhões de reais de dividendos. Não pagaram um tostão de imposto de renda, que dividendo não paga imposto de renda. Vai na Suécia. Na Suécia tinha ficado com a metade disso, se não 60%. E vamos e venhamos. Com 2 bi dá para viver, né? Num quadrimestre, com 2 bi dá para viver. Então, tem essa história da reforma tributária, eventualmente não corrigiu os lugares onde devia ter metido a mão. Imposto sobre a renda, imposto progressivo sobre a renda. Ela Entendeu? continua sendo um imposto regressivo, né? Só que É, agora é, ele tá mais exatamente. bem organizado. É isso. E aí, nessa de reorganizar a cobrança de impostos, a gente vai ter que lidar com isso, porque isso ameaça a nossa autonomia. Agora, uma coisa que também precisa ficar clara é a nossa responsabilidade, como professores, estudantes e funcionários, em reconhecer o seguinte: o ICMS, assim como o IBS, ele é profundamente não distributivo. Quer dizer, quando eu compro 1 quilo de açúcar, eu pago exatamente a mesma coisa que um companheiro ou companheira que trabalha na prefeitura e que não ganha o mesmo salário que o professor titular da Universidade de São Paulo. Quer dizer, e será que ele tem o mesmo acesso a serviço que eu tenho? Quer dizer, até numa economia de mercado que nem a americana, quem paga mais tem mais. Aqui quem paga mais tem menos. Tem menos. Então, esse imposto que é recessivo ficou mantido. Ele ficou mantido. Entendeu? Em vez de ser substituído, quer dizer, diminui o imposto recessivo e aumenta o imposto que é progressivo. Então, tem vários problemas com essa reforma tributária do ponto de vista conceitual. E por quê? Porque o Haddad, o Lula, e eu não estou defendendo nem o Haddad nem o Lula, mas eu estou reconhecendo dificuldades políticas. O que você faz com o Centrão no Congresso? O que você faz com o Centrão no Congresso? Né? Fisiologismo absoluto, puro. Né? Uma negociação que não dá. É difícil. Eu quero uma ponte para o meu município, é uma coisa difícil. Então, vamos ver no que isso vai dar. Agora, nós temos o nosso serviço pronto para o que a gente tem que fazer. E, eventualmente, não agora, pelos motivos que a gente falou,
Copa do Mundo. E uma da eleição, proposta clara em cima da e mesa. tem uma Tem uma proposta em cima da clara mesa. para a gente trabalhar em torno dela. Isso é Isso. um, E, é um ganho, né? e fazer com que ela se fixe na cabeça das pessoas. Eu me lembro que algumas campanhas salariais, para você motivar as pessoas, particularmente os estudantes, particularmente os funcionários e uma parte dos professores, era suficiente você sair da mesa de negociação, tá certo? Numa certa mesa de negociação, chegar lá fora, onde o pessoal ainda estava reunido e dizer: tem dinheiro. Pronto. Você não precisa dizer quanto, não precisa. Tem dinheiro. E o pessoal fica lá e nós queremos um reajuste salarial. É suficiente dar essa informação. Por quê? Porque o Fórum das Seis, a direção do movimento, ela tem confiabilidade, ela tem legitimidade. Então, essa legitimidade precisa se transformar em capacidade de mobilização política. Isso não é simples de fazer, mas nós vamos conseguir. Queria aproveitar contar para você, mas principalmente para quem está assistindo, que a gente essa semana eu estive eu e o Marcelo, não só, né? Tava a diretoria, uma parte da diretoria da USP, a gente teve uma reunião com o reitor, e uma das coisas que a gente conseguiu negociar com ele lá é uma agenda de reuniões. E a gente deixou, não agendado, mas saiu de lá com um compromisso de que esse semestre ainda a gente teria uma conversa, depois da database, obviamente, né, mais para o fim do semestre, sobre a questão do financiamento das universidades, da reforma tributária. Então, eu imagino que aí para o segundo semestre a gente ainda tem mais coisas para contar sobre esse assunto. Mas enfim. Parece que o CRUES quer fazer um GT conjunto. Isso, é isso. Isso. E a gente está atento a isso. Mas para dizer, como concordando com você plenamente, né, uma coisa é a articulação que a gente precisa fazer e está fazendo com as reitorias enfim, conversando. Outra coisa é a importância que a gente tem de os nossos movimentos estarem sendo respaldados pela categoria, porque senão, sem isso, a gente não tem força para negociar, né? Enfim. Nem com os reitores. Nem com os reitores, exato. Nem com os reitores. Esse é um tema que, de alguma forma, a gente tem um certo alinhamento com as reitorias, né? É um interesse comum, né? Tanto as reitorias quanto a gente tem interesse de conseguir um financiamento adequado para as universidades, mas, enfim, como você bem disse, não vão ser eles que vão conseguir extrair isso se a gente não tiver força. Né? Eu gostaria de ver, deixa eu ser franco aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria de ver uma resolução do Conselho Universitário da USP dizendo: nós queremos tanto da RTL. Não tem. Vai ter. Essa pode ser um tema para a nossa conversa com o reitor quando a gente tiver. Por que não tem um manifesto do CRUESP? Por que não escreve na página 3 da Folha de São Paulo? Imagine se os 3 leitores mandam um artigo para a página 3 da Folha de São Paulo. Será certamente publicado. Mais fácil do que se um de nós três ou nós três mandarmos um artigo para a página 3 da Folha de São Paulo. Quer dizer, eles têm à disposição deles instrumentos de propaganda, tá certo? E de defesa da universidade que não são jamais utilizados. E a gente cansa de ouvir, como o Márcio, eventualmente você cansou de ouvir: nós temos os nossos meios de mobilização e vocês têm o de vocês. Sim, mas quais são os seus meios? Folha de São Paulo, Estadão, decisão do Conselho Universitário. Né? Quer dizer, imagine que se você tivesse um reitor que fosse democraticamente eleito e que fosse sujeito à pressão de dizer: escuta, precisa de uma decisão do Conselho Universitário, que a universidade fosse socialmente democratizada. Né? Agora, não tem... sofrem mais uma pressão de lá para cá do que internamente para dar apoio. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que ver, mas a tradição é o seguinte: a autonomia da universidade, que tem que vir, como eu falei, junto com democracia, porque senão vira a autonomia da oligarquia, significa que os dirigentes da universidade, como representantes do corpo da universidade, que não são, na minha opinião, não são representantes da universidade perante o governo do Estado. Eles já tiveram status de secretário de Estado e perderam esse status. Já tiveram, né? Agora,
O que tem acontecido nos últimos tempos é que eles são representantes do governo do Estado no interior da universidade. Isso é uma inversão total de valores e de importância. Né? Não é para ser assim, é para ser o contrário. Para ser o contrário. E eles têm à disposição deles, como eu falei, muitos recursos, tá certo? Que para nós, não é que não estão a nossa. Bom, a decisão do Conselho Universitário, evidentemente, não está dependendo da nossa vontade, depende da nossa mobilização, mas não da nossa vontade. Agora, escrever na Folha de São Paulo, escrever no Estadão, etc. Evidentemente, 26 não é bem o ano para isso, mas A minha sensação, Chico, não é essa reitoria que está entrando agora, a gente está ainda conversando, está tentando entender como eles são. Mas a minha sensação é que os reitores anteriores, com quem a gente já teve conversas assim do CRUESP, apostavam em articulações menos públicas com algumas lideranças políticas, né? Eu acho que me agrada mais, como você falou, né? Que essa coisa fosse mais aberta, com artigos no jornal e uma posição pública explícita que a gente pudesse defender juntos, né? sim, é que nem a reunião do ministro da Economia da Polônia, isso faz anos atrás, com o FMI. Ele foi entrevistado na porta por um repórter e perguntou: o senhor vai dizer o que lá dentro? Ele disse: eu vou dizer que a Polônia não vai pagar. Ele anunciou na porta o que queria dizer para os representantes do FMI lá dentro. Sabe como é? É outro estilão de tratar o assunto. Então, nada disso precisa ser feito com agressão, insulto, nada disso. Tudo isso pode ser feito de maneira extremamente civilizada, agora dura, ativa, concreta e de forma consistente. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E com relação ao cenário político mesmo, para essa eleição agora, você sente que esse tema vai aparecer no debate antes das eleições? Será que vai haver, assim, uma certa disputa entre os deputados mesmo que estão buscando se eleger? Porque parece que fica mesmo distante até nessa luta política nesse momento, né? Eu acho difícil. Difícil, Eu acho é uma difícil. pena, né? Eu acho difícil. Eu acho que tem outras questões. Essa questão do Master, essa confusão no Supremo Tribunal Federal, essa sensação que as pessoas têm que a institucionalidade brasileira está falida. Está falida. O Ministério Público não funciona, né? Sabe? Fica essa nuvem, e essa nuvem propicia, em geral, propicia tendências conservadoras fascistas. Essa nuvem, em geral, vazio político não existe. Alguém então, já que o Supremo não funciona, o Ministério Público não funciona, nada funciona, então vai ter que ser na pancadaria, no tiroteio, não sei, né? Então, isso aí é muito perigoso. Quer dizer, abandonar a perspectiva de ação política em função de outra ação vai precisar de uma condição, digamos assim, do ponto de vista político, social, etc., muito diferente da que nós estamos. Muito diferente. Muito diferente. Quer dizer, se vier. Bom, para falar a verdade, as interferências externas, como aliás está no relatório do Conselho Monetário Nacional, as interferências externas também têm peso sobre isso. As ações do Trump, né? Eu vou comprar a Groenlândia? Como assim? Vou comprar um país, entendeu? Você entra num país, rapta o presidente, né? Ataca o Irã. Essas coisas fecham o Estreito de Hormuz, o preço do óleo vai lá em cima, da gasolina vai junto com a política da Petrobras de manter paridade do preço da gasolina aqui dentro e lá fora, quando um país organizado não faz isso. 83% do que a gente consome, a gente produz. Muitas incertezas. E está tudo isso no relatório do Conselho Monetário Nacional. Tudo isso está lá.
né? Então, quem quiser adivinhar em fevereiro quanto é que vai dar a arrecadação do ICMS no final do ano, boa sorte. Chico, quer deixar mais algum recado para aproveitar que está Olha, eu gostei muito da nossa conversa. Eventualmente podemos repeti-la em outra oportunidade. Como eu disse, a questão de repetir de forma organizada, inteligente, articulada, um certo conjunto de ideias faz parte do processo de propaganda, no bom sentido, de um ideário. Muito obrigado pela presença. bom mesmo. Muito obrigado, Chico. Acho que foi muito, muito bom mesmo. Sim, Nos tanto- ajuda e dá força. Sim, A gente precisa estar bem, com a cabeça bem organizada para poder dar conta do tamanho da luta, né? bem importante. Tanto Não, a sua contem experiência, comigo, tô aí. Muito obrigado. tanto a sua experiência no sindicato, na luta, quanto a sua experiência aí com as contas. Isso tudo muito rico. É isso. Gente, queria agradecer quem está assistindo. Como a gente tem dito aí nos outros episódios, a nossa ideia é tentar soltar um episódio a cada 15 dias. Se vocês quiserem criticar ou sugerir temas para outros episódios, a gente tem esse canal que é o Fórum da ADUSP, forum.adusp.org.br, e espero encontrá-los de novo daqui. Encontrá-los é uma metáfora nesse caso, né? Espero que vocês nos acompanhem aqui nos próximos episódios. Obrigado. Obrigado.